Oh, glória, aleluia. Eu acho que esse aí está melhor, meu pastor. Oh, glória. Pode ser para a igreja, senhor, amém? Amém, igreja? Quem está vivo, dá um glória. Meus irmãos, a proposta é muito linda daquilo que Deus está fazendo. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estão atrás, você chega mais para perto, sente aqui, vamos fazer igual Jesus na praia, você chega para perto do altar. Quanto mais junto tiver a lenha, mais fácil é de pegar fogo. Então se achega, se aproxima, se assenta. Se tiver com bebê, procura uma cadeira. Vamos tentar juntar as lenhas. Quanto mais perto do altar, mais fácil do fogo pegar. Vocês podem ficar à vontade. Se eu subir, vocês sobem. Se eu abaixar, vocês abaixam. Se eu correr, vocês podem correr junto comigo. Em nome de Jesus. Me sinto alegre poder estar aqui nessa noite, junto com os amados irmãos. Para quem não me conhece, eu sou pastor Renan, sou lá da região da Grande Vitória, na última cidade da Grande Vitória, ali de Viana. Tivemos uma viagem para cá, no meio do caminho furou 2 pneus. Um já é o problema, furou 2 de uma vez. Teve que pegar guincho, teve que ir para a borracharia. Está ali meu amigo, evangelista Alex, missionária Cris, que vieram me acompanhando. E a gente falando assim, rapaz, pelo nível da guerra é porque Deus vai fazer algo muito poderoso lá naquela casa. Pelo nível da guerra é porque tem algo tremendo para poder acontecer naquele ambiente lá. E foi nos dado um tema proposto, que é no livro de Abacuque, capítulo 2. Quem puder achar Abacuque, capítulo de número 2, procura aí na sua Bíblia. Eu sou filho de pastor, neto de pastor, meus tios são pastor, meus primos são pastor e meu cachorro é pastor alemão. Aí já viu, né? Não tinha para onde fugir, né? A gente é novo, mas vem da 3ª geração de pastores e não tinha muito para onde ir. A gente fala novo assim, mas não é tão novo assim não, né? Tem um outro microfone que dá menos eco, sem ser esse aqui? Abacuque, capítulo de número 2. Oh, glória. Livro de Abacuque, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. Diz, muito obrigado. Abacuque, capítulo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza vigiarei, ou me apresentarei, para ver o que fala a mim e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler quem passa correndo. Diga comigo, para que possa ler. Mais alto, para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não tardará nem enganará, mas se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé
viverá. E você pode dar um glória a Deus bem alto para Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos, quando a gente abre a Bíblia Sagrada no livro de Abacuque, o livro de Abacuque é um livro pequeno, um livro de 3 capítulos, e mesmo sendo de 3 capítulos, ele carrega muita autoridade, carrega muitas revelações e carrega muitas palavras de poder. É no livro de Abacuque que a gente vai ter temas de muitas festas, orações, propósitos e de conferências e até de louvores, que no capítulo 3 faz questão de dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, na ira lembra da misericórdia. É no livro de Abacuque que a gente tem a primeira vez citando um versículo poderoso que diz: e o justo viverá da fé. Mesmo versículo que Paulo repete na sua carta aos Romanos, e que em Hebreus é repetido, e que Martinho Lutero vai trazer a reforma protestante quando ele lê: e o justo viverá da fé. É no livro de Abacuque que você vai ler aquele famoso versículo que diz: ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha. Isso aqui é muito poderoso, porque ele está dizendo: ainda que ela não floresça. O que ele está dizendo? Está florescendo hoje, mas se amanhã ela parar de florescer, eu ainda me alegro nele. Está dando certo hoje, mas se amanhã der errado, a minha alegria não depende do meu momento, mas depende de quem me salvou. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: crente é crente independente de estação. Porta aberta ele adora, porta fechada ele adora também. Tá com saúde ele adora, tá doente ele adora também. As coisas estão dando certo ele adora, tá dando errado, aí é que ele adora também. Porque os verdadeiros adoradores, eu estou falando de verdadeiro adorador, adora em espírito e em verdade. Se ele diz que tem verdadeiro, é porque existe falso. Mas eu vim pregar na tenda para verdadeiro, e ele vai dizer: e o Pai procura. Ele está procurando quem? Pregador? Não. Ele está procurando quem? Cantor? Não. Ele está procurando quem? Profeta? Não. Ele está procurando adorador. E se tiver adorador hoje em Guriri, ele chegou, ele achou. Será que tem? Será que tem? Será que tem? Amanda, eu estou sentindo a glória de Deus hoje aqui. Ezequiel vai dizer, Ezequiel no seu livro vai dizer sobre o galgal de Deus. O que é o galgal de Deus? A glória que sobe e a glória que desce. Aí ele vai dizer que o trono de Deus se movimenta por adoração. Ele se movimenta por adoração. Aonde tem adoração, o trono de Deus vai indo na direção daquele ambiente, porque ele procura os verdadeiros adoradores. E adoração não se ouve, adoração se cheira, porque ela sobe como cheiro agradável diante de Deus. Agora eu quero acreditar que a adoração que está saindo desse lugar vai atrair o trono de Deus para Guriri. Ai, 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 ai. Eu posso dizer que se no Espírito Santo o trono de Deus vier, ele vai descer sobre Guriri, porque tem adoradores hoje aqui. Ai, ai, ai. Tem adoradores hoje aqui. Oh meu Deus do céu, cadê você que veio para adorar? Porque, irmão, mas pastor, eu estou na prova, pastor, eu estou na luta. Adore a Deus sem motivos, e Deus te dará motivos para o adorar. Eu irei repetir: adore a Deus sem motivos, e Deus te dará motivos para o adorar. Quando eu morava no Rio de Janeiro, antes de eu vir para o Espírito Santo, na cidade de Rio Bonito, município de Boa Esperança, bairrozinho de Nova Cidade, bem escondidinho, tão escondido que para você pegar a área da Vivo você tinha que subir no monte para pegar a área da Vivo. Um dia
o maior macumbeiro daquela região foi visitar a igreja. Uma missionária convidou ele, e o centro de macumba dele parava vários jogadores do Rio, do Brasil, e para consultar, porque ele era famoso. E ele foi visitar a igreja. Quando ele saiu do culto, ele comentou com o crente: se os crentes soubessem o tamanho do Deus deles e o poder da adoração, eles não paravam de adorar nunca. Aí ele disse que quando ele foi entrar na igreja, ele pediu para os santos dele, os demônios, os guias, ficar do lado de fora, para ele não ser envergonhado lá dentro, manifestar. Quando ele entrou com a visão aberta, ele viu quando um ser resplandecente, ele descia no meio da igreja. Isso um macumbeiro contando. Ele descia no meio da igreja e ele começava a andar pela igreja. E conforme as pessoas adoravam de verdade, saía brasa de fogo do corpo dele, ia na direção daquelas pessoas e tocava nela. As pessoas aumentavam a adoração e começava a emanar dele fogo indo na direção. E ele andando pela igreja, porque é ele que anda pelos 7 cartiçais. Ele teve essa visão e falou: se os crentes soubessem o que acontece quando eles adoram, eles não paravam de adorar e não fechavam a boca nenhum momento do culto. Agora eu estou falando o que um macumbeiro está falando. Agora eu posso te dizer: esse Deus está aqui, e enquanto você adora, Jericó cai por terra. Enquanto você adora, o meu Deus desce nesse lugar. Enquanto você adora, e eu acho lindo porque Paulo, escrevendo a Romanos, vai dizer: e Abraão foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Sabe quem está dizendo? Enquanto ele adorava, ele era renovado. Enquanto ele era adorável, ele era fortificado na fé. Posso te dizer, tu pode ter entrado fraco, mas se inclinares o teu coração a entregar a adoração, tem renovo para a tua vida, tem renovo para o teu ministério, tem renovo para a tua chamada. Cata a mão de alguém que está do teu lado, chacoalha e fala: já acordou? Pergunta para ele: já adorou hoje? Diga para ele: enquanto você adora, Deus te enche. Enquanto você adora, Deus te pega hoje aqui, Deus te renova hoje aqui. Uou! 1 minuto de adoração para ele. Vamos lá, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Escute. Livro de Abacuque é um livro que começa orando e termina orando. Os primeiros 3 capítulos são oração, diálogo entre Abacuque e Deus. Abacuque vê uma sentença, Abacuque vê algo, começa a orar. E nisso que ele começa a orar, ele começa uma oração questionando a Deus algo que ele está vendo. Então ele vai passar orando e ouvindo Deus e orando. E nesse ambiente de oração, algumas coisas não vão ficar totalmente claras para Abacuque, principalmente no capítulo 1. Então quando ele não está entendendo alguma coisa, o capítulo 2 começa dizendo: e eu subirei à torre de vigia, e lá me apresentarei, e ficarei lá, para ver o que Deus há de falar comigo, para ver a resposta que Ele vai me dar. Eu vou subir nessa torre, e de lá eu não saio, enquanto Deus não responder a minha oração, enquanto Deus não responder a minha indagação. E a torre de vigia aqui está falando de um lugar alto. A torre de vigia está falando de um lugar em que a visão é mais ampla, em que o entendimento é maior. Você não sobe numa torre de vigia se você não quer ter uma visão maior, mais ampla, mais larga de todo o ambiente. E ele está dizendo: eu vou subir nela,
eu vou ficar nela, e lá eu não vou sair enquanto Deus não me fizer compreender aquilo que eu ainda não entendi, que eu ainda não compreendi. Eu acho lindo o poder da inconformação, porque o inconformado, ele não aceita as coisas da maneira que estão. O inconformado não aceita as coisas do jeito que está. Ele olha, não entende, ele olha, não compreende, ele olha, não aceita e diz: então eu vou para o lugar de oração, e enquanto eu não tiver uma resposta, eu não saio do lugar de oração. Geração de Abacuque é uma geração que não aceita a vida da maneira que está. Geração de Abacuque é uma geração que é inconformada, não aceita a frieza, não aceita a escassez, não aceita a mediocridade, não aceita viver uma vida abaixo da média. Ele está olhando e está dizendo: desse jeito não dá, eu vou subir, e enquanto eu não tiver uma resposta, eu não vou descer. Primeira coisa que Deus está dizendo: cadê os inconformados nessa noite? Cadê aqueles que olham e dizem: eu não aceito Guriri ser conhecido com apenas uma cidade turística, onde as pessoas vêm para fazer barra? Esse lugar vai ser conhecido como terra de avivamento. Eu não aceito ver os meus irmãos desviando, eu não aceito ver a minha família decaindo, eu não aceito entrar dentro da igreja e não falar em línguas estranhas, não sentir um arrepio. Eu não aceito. Inconformado, que é inconformado, ele diz: eu vou subir e eu não vou sair daqui enquanto Deus não falar comigo. Enquanto Deus quer levantar uma geração de inconformado, e se Deus precisar de alguém, eu estou aqui. Cadê o próximo que vai ser o inconformado dessa geração? Pessoas inconformadas não aceitam as coisas da maneira que está, não aceita as coisas do jeito que estão. Ele sobe. Eu acho isso aqui poderoso, porque o lugar de oração é lugar de alto. Lugar de oração é lugar alto. Porque quando ele diz: eu vou subir a torre de vigia, não é só algo literal, mas é algo profético. Porque toda vez que se fala de oração, se fala de subida. Por mais que eu dobre os meus joelhos, eu estou subindo em uma área espiritual. Jesus diz: quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a porta sobre ti e ora ao teu Deus que está em secreto. O teu Deus que está em secreto vai te responder publicamente. Por que que o publicamente sumiu? Porque o secreto também sumiu. Porque quando tem oração no secreto, Deus responde publicamente. Então toda vez que eu entro no secreto, Deus volta a trabalhar no público. Toda vez que eu entro no secreto, Deus volta a trabalhar na frente de todos. A gente reclama do que Deus não faz mais no público, mas não aparece mais no secreto com Ele. A gente está muito virtual e pouco sobrenatural. A gente está muito online e pouco espiritual. Aí Deus está dizendo: eu quero despertar uma geração do secreto, uma geração que ainda sobe a torre de vigia, inconformado pelo que está acontecendo, e decide mudar a sua realidade. Porque quando a realidade não condiz com a promessa que eu recebi, eu não mudo de promessa, eu mudo a minha realidade através da oração. Porque nem sempre a promessa vai condizer com a minha realidade. Mas é aí, Deus não está querendo mudar a promessa, Deus está querendo mudar a nossa realidade através de autoridade profética gerada em um ambiente de uma torre de vigia, um ambiente de oração. E aí Deus vai dizer lá no livro de Tiago, através dele: porque a oração feita pelo justo, ela pode muito em seus efeitos. Porque o inimigo não quer que a gente ora, porque tem efeito, pastor, na nossa oração. Porque o inimigo não quer que a gente dobre o joelho, porque tem efeito um crente de joelhos dobrado. Aí ele vai dizer: Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, tinha as mesmas paixões, os mesmos desejos, mas ele orou e a chuva parou. Ele orou de novo e a chuva voltou. Por que que ele está dizendo? Ele está querendo dizer: Elias não era melhor do que eu, Elias não era melhor do que eu. Ele também era carne e osso, ele também tinha paixões, ele também tinha desejo, ele também tinha fraqueza, mas ele orou. E Deus mudou o cenário. Aí olha que coisa poderosa, olha que coisa linda. Porque Atos dos Apóstolos capítulo 3 vai dizer: e Pedro e João subia a hora nona.
eles também estão subindo. A hora nona, a hora da oração. E quando a gente está falando de oração, a gente está falando de uma subida. Quando a gente negligencia a oração, a gente já está descendo. Quando a gente negligencia a oração, a gente já está caindo. A queda não começa quando a gente cai no pecado. A queda não começa quando a gente cai na tentação. A queda começa quando a gente negligencia o lugar da oração. É nessa hora que a nossa queda começa. Quando Deus nos chama para orar, quando Deus nos chama para o secreto, quando Deus nos chama para a busca, a gente não vai. Aí a gente pega algumas coisas. Pedro e João, eles subiam a hora nona, a hora da oração. Para quê? Para orar. E quando eu falo de subir, eu anotei algumas coisas aqui. Por que é que Pedro e João sobem no capítulo 3 para poder orar? Se no capítulo 2 eles estão subindo, no capítulo 3, por que é que no capítulo 3 eles sobem, se no capítulo 2 já desceu o Pentecoste? No capítulo 2 eles já passaram 10 dias orando e jejuando, e desceu fogo do céu, o Espírito Santo desceu, teve vento impetuoso, teve línguas repartidas como de fogo, teve quase 3.000 almas para Jesus. Eles ficaram reclusos 10 dias lá dentro e foram cheios do Espírito Santo. Aí o capítulo 3 está dizendo, e eles subiam. Aí a pergunta vem, eles já têm poder, para que eles vão continuar orando? Eles já têm unção, para que continuar buscando? Primeiro, porque oração para eles não era sobre buscar, oração para eles era sobre relacionamento. Eles já têm poder, mas eles não param de subir o lugar de oração, porque muito mais do que o que Deus pode dar através de uma oração, é o relacionamento que eu tenho com Ele através dessa oração. Então eles já receberam no capítulo 2, mas no capítulo 3 eles continuam mantendo um relacionamento com Deus. Porque quando você ama, você manda zap. Quando você ama, você manda áudio. Quando você ama, você manda foto do seu dia. Quando você ama, você vai visitar. Quando você ama, você chama para lanchonete. Quando você ama, você marca os eventos. Aí Jesus está dizendo, depois que eu derramar fogo e derramar unção, o relacionamento precisa permanecer. Porque muito mais do que o que Deus pode te dar, é o relacionamento que eu preciso ter sobre Ele. Porque eu posso muito bem expulsar demônio e continuar indo para o inferno. Eu posso muito bem curar enfermos e continuar indo para o inferno. A Bíblia vai dizer, no teu nome eu curei, no teu nome eu expulsei demônio. Apartai-vos de mim, porque você tinha poder, mas não tinha relacionamento. Marcos, escute isso aqui. Marcos vai dizer que quando Jesus chama os apóstolos, a Bíblia vai dizer, e chamou-os para si, e os deu poder, e os enviou. Porque antes de Deus enviar, Deus chama para si. Porque antes de Deus fazer através de você, Deus quer fazer em você. Então Ele chama para Ele, porque Ele está dizendo, primeiro relacionamento, depois poder. Primeiro relacionamento, depois unção. Primeiro relacionamento, comunhão, contato. E é isso que a gente precisa entender. Não dá para colocar teto se não tiver base primeira. Somos uma geração que anseia por teto, e Deus está dizendo base. Porque sem base você não consegue suportar as coisas que vêm. Pega na mão de alguém que está do teu lado. Pega na mão. Agora dá uma sacudida de crente e diga, se prepara. Porque o que Deus vai colocar na tua vida é grande. Promessa grande, chamado grande. Não fala com voz de profeta, fala é grande. Só que o nível da construção depende também o nível da base. Se a base for fraca, não suporta uma construção grande. Se a promessa é grande, se o chamado é grande, o relacionamento tem que ser maior. Eu preciso ser maior no secreto do que o que eu sou no púlpito. O púlpito é reflexo do que eu sou no quarto, do meu devocional, do meu relacionamento. Deus está nos chamando para relacionar. Mas será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui? Eu vou te dizer uma coisa. Porque outro motivo, porque é que eles sobem
no capítulo 3 para orar, se no capítulo 2 eles foram cheios? Por quê? Por que que no capítulo 2 eles são cheios, são revestidos, e no capítulo 3 eles estão subindo para orar? Simplesmente por uma coisa, além do relacionamento, porque eu preciso manter aquilo que eu recebo. Levítico capítulo 6, se eu não me engano, versículo 8: e o sacerdote colocará lenha todos os dias sobre o altar, para que o fogo não se apague. E todos os dias ele vai juntar a lenha, vai trocar a lenha, vai tirar a cinza, e o fogo arderá sobre o altar continuamente, e não se apagará. É lindo falar de um fogo que vai arder continuamente sobre o altar, mas o resultado de um fogo que arde continuamente sobre o altar é um sacerdote que está colocando lenha todos os dias, ajuntando lenha todos os dias. Se eu não coloco lenha, o fogo se apaga. Cutuca alguém e fala: se não tem lenha, o fogo se apaga. Eu vou repetir: se não tem lenha, o fogo se apaga. A gente recebe poder no domingo, mas não mantém na segunda, na terça, na quarta e na quinta. Segunda-feira, irmão, é dia de colocar lenha. Terça-feira é dia de botar lenha. Para quê? Para poder manter aceso aquilo que eu recebi hoje, para poder manter aceso aquilo que Deus liberou. Deus está chamando uma geração que não é aparente, mas é permanente. Eu vou repetir: Deus está chamando uma geração que não é aparente, é permanente. Ei, querido, a gente não foi chamado para ser festa junina que pega fogo só um mês no ano. A gente é sarça ardente que pega fogo e não se apaga e não se queima. O que Deus tem pra gente é maior do que uma árvore de Natal que brilha só em dezembro, é maior do que uma fogueira que brilha só em julho. O que Deus tem pra gente é altar que pega fogo todos os meses, todas as estações, todos os anos. E aí, o que a gente é? Um pisca-pisca de dezembro, que em dezembro a gente põe, e em janeiro tira. Ou é uma sarça, ou é um altar que pega fogo, que não é de temporada. O que Deus tem pra mim não é de temporada. O que Deus tem pra você não é de momento. O que Deus tem pra gente é constante, constante, constante. E aí, a gente precisa. Eu vou te dizer uma coisa aqui: cuidado. Cuidado com o que pode apagar o seu fogo. Não ia falar sobre isso, mas já que o Espírito Santo está falando para mim poder falar, cuidado com o que pode apagar o teu fogo. Meu querido, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5 para 6 em diante, Paulo vai escrever para Timóteo dizendo: Timóteo, por esse motivo te lembro que te desperte o dom de Deus que há em ti. A palavra dom ali é charisma. Charisma quer dizer fogo, fogueira. Sabe o que ele está dizendo? Por esse motivo te lembro que desperte o dom, a fogueira que há em ti, que foi lhe dado pela imposição de mão dos obreiros. Ele está dizendo: Deus te deu, mas você precisa manter aceso. Deus te deu, mas você precisa acordar, porque é possível a gente receber algo de Deus e deixar o fogo se apagar. O que faz o fogo se apagar? Muitas coisas. A Bíblia diz: coloca a lenha, tira a cinza. O que é a cinza? Cinza é a sobra da lenha, aquilo que não serve. Eu não sei se você já reparou que existem algumas coisas que impedem. Quem aqui já fez comida em fogão a lenha? Tem uma ali, uma lá, outra aqui. Quem aqui já comeu comida de fogão a lenha? Agora aumentou, né? Fogão a lenha, ele tem algumas coisas. Primeiro, a lenha precisa estar junta. Segundo, eu falei pra gente se juntar por causa disso. Segundo, porque às vezes tem uma lenha que é mais difícil pegar fogo. Aí se tiver junto, aqui tá pegando fogo, incendeia, aqui tá com dificuldade. Outra coisa, tem que tirar a cinza, porque cinza atrapalha o fogo de pegar. Por isso que ele diz: todo dia você vai tirar a cinza.
Posso te dizer uma coisa? A cinza representa carne, representa pecado, representa um monte de coisa. E se a gente não arrancar, vai ser difícil. Que a gente vem para a igreja e tem pecados de estimação. A gente vem para a igreja, a gente tem algumas coisas que a gente não abandona, a gente não deixa de lado. Aí você diz, está pegando fogo em ciclano, está pegando fogo em fulano. Aí Deus diz, quero que você pegue também. O fogo vem em você, mas não consegue ter substância, porque você não arrancou a cinza. E vou te dizer outra coisa, cuidado também com que fogo que vem de Deus não te mata. Cutuca essa pessoa que está do teu lado, fala, fogo que vem de Deus não te mata. Porque a sarça pegava fogo e não se consumia. Se é de Deus, não te afasta do altar. Se é de Deus, não te tira do ministério. Se é de Deus, não te esfria, porque tem relacionamento que está te tirando do altar, te tirando da presença. Tem amizade que está te afastando de quem é crente. Não, é de Deus esse relacionamento. Se fosse de Deus, você estava mais crente, estava te chamando para oração, para madrugada, para o devocional. A amizade que vem de Deus não te tira da igreja. Relacionamento que vem de Deus não paralisa teu ministério. O que vem de a porta que vem de Deus, ela não te impede de viver propósito. O que vem de Deus não apaga o fogo que está em você. Ele incendeia a tua vida e incendeia o teu ministério. Então a gente precisa tomar cuidado. Ei, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Eu te dei, mas você precisa manter aceso. Ei, irmão, estou falando para uma geração de chamado, uma geração de dom, uma geração que está carregando dons e talentos, mas Deus está dizendo, cabe a nós despertar. Se está desanimando, se está enfraquecendo, se está dormindo, eu preciso reagir. Eu preciso colocar lenha no altar. Como diz aquele louvor, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. E a pergunta que eu te faço, tem lenha aí ainda? Tem fome aí ainda? O que é que você tem aí? Se tem, aí a gente pode dizer, pode vir queimar. Levanta a mão para cima, levanta a mão. Eu já vou continuar pregando, mas se tiver fome, se tiver lenha, já diga para Deus, pode vir queimar. Diga para Ele, eu ainda tenho fome. Diga para Ele, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Eu ainda estou disposto a viver promessa. Eu ainda estou disposto a queimar, chorar lendo a Bíblia, dar lugar no altar, ser usado na dança, na pregação, no louvor, no voluntariado, no servir, na mídia. Eu ainda estou disposto a trabalhar para o reino de Deus. Tem lenha aqui ainda, tem fome aqui ainda. Então pode vir queimar. Então pode vir. Ok, só quem tem glória de glória. Comece a orar em línguas estranhas agora. Seja autorizado. Seja autorizado. Tem fogo de Deus dentro da casa. Tem fogo de Deus dentro da casa. Tem fogo de Deus dentro da casa. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho fome. Vamos lá. Só quem tem fome. Ora em línguas agora. Eu vou te dar uns minutos antes de eu continuar, vamos. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. How que serve devo dançar. Eléu e candle, tel e chome na lá. E cal é termine vorácia. Levante a mão, levante a mão. E me que há um troféu e se a tomar. Ele vai o checando, teremiando ré. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui, ó, transbordando desse altar. E manda, mando, benevia, mando, reverencia, ramana, ramadar. Olha aí, ó, te capacia. Olha aí, ó, te ocupe dele, barachanda, raia. Olha aí, o desânimo caindo por terra, a frieza caindo por terra. Olha aí, catato, te, pá, 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 chama. Ei!
nessa pegada mesmo. Você pode ir entrando, tá atrapalhando não. Escute. Eu preciso sair da introdução. Não vou demorar. Mas eu vim lá, Vitória. Deus tem algo para poder fazer aqui. E em 15 minutos eu preciso concluir essa mensagem para a gente orar e Deus fazer o que Ele quer fazer aqui. Mas sabe o que eu acho interessante? Ele diz: eu vou subir a torre. Diga, eu vou subir. Fala, e vou ficar até Ele falar comigo. A maior dificuldade que a gente tem é porque existe uma geração imediatista, uma geração que tem pressa, uma geração que é a famosa geração fast food, que é as coisas de uma hora para outra. A gente está tão acostumado com a dopamina rápida que a gente antigamente assistia um filme de 2 horas. Hoje já não consegue assistir um filme de 2 horas. Assiste uma minissérie de 40 minutos cada série. Isso quando não vai para uma de 20, que é muito. Acostumou com os rios do Instagram, com os rios do TikTok, que é 30 segundos, que te traz prazer e alegria. E aí a gente não consegue assistir nem mais um vídeo. Aí a gente recebe tanto prazer com 30 segundos que quando a gente vai ler a Bíblia já não tem mais graça. Não tem prazer, porque a gente virou imediatista. A gente vai numa lanchonete, se demorar demais eu já vou para outra lanchonete. Se o Wi-Fi demorar, já vou trocar para o 5G. A gente virou uma geração micro-ondas, uma geração rápida. Mas me diga, o que é que você faz rápido que tem substância? Miojo é rápido, mas não causa substância. Você come agora e daqui a pouco você sente fome de novo. Agora bota um feijão na panela de pressão, bota um arroz para cozinhar, bota uma carne para poder fazer na panela, vai trazer substância. Porque tem coisa que é rápido, mas não traz substância. A geração fast food quer tudo na hora. A geração do micro-ondas quer as coisas para agora. Aí Abacuque está entendendo que ele tem que subir, mas não vai ser na hora dele, nem no tempo dele. A gente vem lá de fora viciado. A gente vem lá de fora querendo que as coisas sejam rápidas, que lá fora tudo tem que ser rápido. 3G, Wi-Fi, tudo a gente quer rápido do nosso jeito. Se o Uber demorar, saio da 99 e vou para o Uber. Se o Uber demorar, eu vou para outro. A gente quer coisas rápido. Aí quando a gente entra dentro da igreja, a gente quer que seja assim também aqui. Está demorando demais para Deus me levantar. Fulano já está voando e eu não estou voando. As oportunidades não estão aparecendo. Por que eu não fui batizado? A gente entra na igreja, a gente quer viver o imediatismo, quer viver as coisas rápidas. Aí chega aqui e Deus fala: senta no banquinho, porque comigo a paciência é uma virtude. Esperei com paciência no Senhor. Irmão, pega um negócio desse aqui. Lá no céu os anjos cantam 24 horas para Ele. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins voam ao redor do trono e dizem: Kadosh, Kadosh, e Ele está sentado no trono. Os anjos estão lá: santo, santo, Ele está sentado no trono. Os 24 anciãos, eles jogam as suas coroas, se dobram diante dele e o adoram. Eles pegam a coroa, colocam na cabeça, joga de novo, se dobra e o adora. E Ele está sentado no trono. Mas quando um santo espera com paciência no Senhor, ele se levanta, se inclina e ouve o clamor desse santo. Ai, 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 ai. Ai, Isaías vai dizer: os jovens certamente se cansarão e se fadigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se... Cadê a geração que não é a geração imediatista? É a geração que está na brecha, esperando. Se Deus fizer hoje, glória a Deus. Mas se não fizer, eu continuo na brecha, eu continuo esperando. Pega na mão de alguém que está do teu lado e diga: aguarda mais um pouco, espera mais um pouco. Ai, 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 ai. Porque na hora certa, no time de Deus, no tempo de Deus, Ele desce.
Sabe o que eu acho lindo? Eu vou subir para a torre de vigia. Diga vigia. Diga vigia. Ele está indo para um lugar de vigilância, aonde essa torre, a pessoa se posiciona. Sabe, a nossa era é a era da distração. Tem tanta coisa para nos distrair. Você está aqui e vai tocar uma notificação, porque se você não entrar no TikTok, ele vai mandar uma mensagem no seu zap ou no seu e-mail, dizendo alguém curtiu você e comentou alguma coisa, porque ele quer te trazer para dentro de novo. Ninguém comentou nem curtiu nada da sua foto, vai aparecer uma mensagem no Instagram dizendo: eu acho que isso aqui fica bom para você. Ele quer te trazer para dentro. Se você entrar no teu quarto para poder orar, vai chover mensagem e ligações. A gente está na era da distração. Aí o Abacuque está dizendo: eu estou subindo para a torre e eu vou ficar de vigia, porque a distração quer roubar propósito, a distração quer roubar tempo, a distração quer sabotar chamado. A distração, ela vem a todo momento para poder nos sabotar e minar a obra que Deus tem. Sabe, Dalila não era o inimigo de Sansão. Dalila era a distração. O inimigo era os filisteus. E Dalila era a distração para poder fazer ele sair do propósito, para quando os filisteus chegassem, o amarrasse. Tem coisa que não é para morte, mas é para te distrair, para você perder propósito. E a distração é uma Dalila. Ela não é o inimigo, ela não é o inimigo final, mas ela está ali para poder distrair, para o inimigo chegar, roubar o seu tempo, roubar o teu chamado, roubar o teu propósito. Mas cutuca alguém que está do teu lado e diga: torre de vigia já. Não fala com voz de profeta, torre de vigia já. Abre o teu olho, soldado na guerra. Se instalar alguma coisa, se um mato caiu, opa, que é isso aqui? Se alguma coisa, para Xandaraia, ele já fica ligado. Posso te dizer, vai pro teu serviço ligado, vai pra tua faculdade ligado, vai pra tua escola ligado. Tem jovem querendo te distrair, tem amizade querendo te distrair, tem série querendo te distrair, tem tanta coisa querendo te distrair. Mas nós vamos subir pra torre de vigia e vamos, o rei de arrebatar a paraxanda. Eu tô pregando pra uma geração vigilante. E olha que coisa interessante. Você falou que Deus está fazendo algo novo, e é isso que Isaías está. Eu vou vigiar para ver o que Deus vai falar comigo. Todos os grandes avivalistas da história e homens de Deus, eles estavam na torre de vigia, dizendo: o que Deus está fazendo nessa geração? Aonde Deus está operando? Onde foi o último avivamento? Qual é a revelação para esse tempo? O que Deus quer fazer? Eu sempre oro a Deus e falo: Senhor, me inclui naquilo que o Senhor está fazendo. Qual é o próximo movimento? Qual é o próximo avivamento? O que o Senhor tem para a Grande Vitória? O que o Senhor tem para a cidade de Viana? O que o Senhor tem para a igreja que eu pastoreio? O que o Senhor tem para isso e para aquilo? A gente precisa estar vigilante para saber o que é que Deus quer fazer. Discernimento de tempo, time, discernimento de ambiente, discernimento de estação, porque as estações às vezes mudam e a gente ainda está ligado na revelação da última estação, está preso naquilo que Deus falou, e Deus já está falando uma coisa nova, já está dizendo uma coisa nova, e aí a gente está preso às vezes em time que já passou, que foi para um tempo, e às vezes aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Era uma revelação física para aquele momento. Então eu preciso estar na torre de vigia para poder entender qual é a palavra para esse tempo. Você nunca vai além da revelação que você não tem. Eu vou repetir: você nunca vai além da revelação que você não tem. Você se move sobre uma palavra, e quando você se move sobre essa palavra, você recebe outra palavra. Então você sempre vai aonde a palavra te leva. Então o que é que Deus quer falar agora? Qual é a palavra para esse ano de 2026? O que Deus está querendo fazer em São Mateus? O que Deus está querendo fazer nessa tenda? O que Deus está querendo fazer em Guriri?
Qual é a palavra que o Senhor tem para minha casa esse ano? O que o Senhor quer fazer no meu ministério? O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor está fazendo? Qual é a direção que o nosso pastor recebeu? E ele disse que às vezes a gente entra tão perdido na igreja, querendo saber, minha vitória, minha bênção, minha isso, e a gente não quer saber o que Deus quer fazer. A gente sempre está falando para Deus o que a gente quer, o que a gente deseja, o que a gente almeja, mas e o que Deus quer? E a expectativa de Deus? Dá uma olhadinha de canto de olho para esse irmão. Cantinho de olho, irmão. Você fez assim, ó. É só você dar uma olhadinha assim de cantinho de olho. Agora você pode virar e pergunta para ele: e aí, você está ligado no que Deus quer fazer? Está discernindo já a estação? Ai, porque eu estou vendo uma porta aberta espiritualmente aqui, e eu estou vendo pessoas colocando o pé numa nova estação. Eu vou repetir: eu estou vendo uma porta espiritual aqui, e eu estou vendo pessoas colocando, meu corpo está arrepiado, porque eu estou vendo pessoas colocando um pé numa nova estação. Só que novas estações vem novas revelações, novas estações vem novas, vem novas ferramentas. Cada mão de alguém que está à sua esquerda e à sua direita, cutuca ele e diga: quando o pedreiro vai construir a obra, ele precisa de enxadão, precisa de pá, mas depois que construiu, que vai pintar, larga o enxadão, larga a colher, e agora vai pegar o quê? O rolo de pintar, porque cada estação é uma ferramenta nova. Então nessa nova estação, o meu Deus está dizendo: vou liberar ferramenta nova, vou liberar. Oh meu Deus do céu, tem alguém que está pegando isso aqui? Tem revelação nova, tem discernimento novo, tem autoridade nova, tem medida nova, tem graça maior, tem maturidade maior, discernimento maior. Revacacel e de Quelébia, eu vou subir e eu vou ficar lá para saber o que Deus há de me revelar. Olha aí, está descendo, olha aí, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo, está descendo. Recebei revelação nova. Pega. Repara a chanta, recabaçuri de que revolha. Está descendo uma glória aqui, está descendo uma unção aqui. Repaia, revidarácia de correvolça. Quem tem línguas, ora em línguas. Receba variações de línguas aí. Receba renovo de Deus aí. Receba poder. Outros amores. Ebai que relevaia, serve de revoaia, abaroque andelemende recia. O que Deus vai fazer é tão grande, pastor. Meu corpo está arrepiado. O que Deus vai fazer é tão grande, mas tão grande, que Deus disse para Abacuque: Abacuque, escreve a visão em tábuas, mas escreve ela grande, porque até quem passar correndo tem que ver aquilo que eu estou fazendo. Primeiro o outdoor nasceu em Abacuque capítulo 2. Primeiro cartaz, outdoor no meio da rua, é Abacuque. Pega e escreve de forma grande e legível, que até quem passar correndo vai ver. É mais ou menos aquele carro a 100 e poucos por hora, está passando e está vendo lá escrito alguma coisa. Ele está dizendo: quem passar correndo vai ter que ver aquilo que eu estou fazendo e que eu estou falando. Porque às vezes a visão é grande, mas a gente escreve ela em tábuas pequenas. Às vezes Deus quer fazer algo poderoso e a nossa fé é pequena. Aí Deus tem que dizer: não diminua o tamanho daquilo que eu estou te entregando. O projeto não é desse tamanho, eu já sei o tamanho do projeto.
O sonho não é desse tamanho, porque se o sonho cabe no teu bolso, não é de Deus, é seu. Porque aonde há propósito, há providência. Aonde Deus aponta, Deus garante. O revegue de cabaia séria. Aí Deus dá uma promessa e a gente quer o quê? Botar em tábuas pequenas. Não, é porque essa faculdade aqui Deus falou, mas é cara demais. Não, essa loja aqui, eu não sei se eu vou conseguir. Não, esse projeto aqui, desse tamanho aqui, eu não tenho condição. Aí Deus está dizendo: não escreve a visão em tábua pequena. Irmão, crente, eu estou falando crente que está debaixo de um propósito e de uma palavra. Ele não consulta a calculadora para decidir fazer algo, ele consulta o céu. Mamon não governa a tua vida, quem governa é Deus. Eu vou repetir: para de ficar consultando Mamon. Deus te deu uma palavra, aí você olha para o dinheiro para ver se pode fazer essa faculdade. Deus te deu uma palavra, aí você olha para o dinheiro para ver se pode construir essa casa. Deus te deu uma palavra, aí você fica olhando para a sua carteira para ver se você pode fazer essa viagem. Ficar consultando Mamon toda hora. Consulta o Deus que te deu a palavra, porque o Deus que te deu a palavra vai enviar o recurso, vai abrir a porta, vai revarar. Levante as duas mãos que eu quero profetizar. Tem recurso vindo para tua mão. Ah, se tem propósito, tem providência. Se revarar santa, tem. Bate na mão de 2 ou de 3 e fala: tá chegando o recurso, tá chegando a providência, tá chegando, bate, tá chegando a providência, porque aonde tem propósito, tem providência. O Deus que aponta é o Deus que garante, 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 é o Deus que garante. Ele é o Deus que garante. Pode vir queimar, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar, pode vir queimar. Eu estava no monte orando da caixa d'água no centro de Vitória, quando Deus falou para me pregar essa mensagem aqui. Aí Ele falou cada tópico dela no monte. Eu estou pregando o que eu recebi no monte, orando, meia-noite, no monte do Horebe de Vitória, no centro de Vitória. E uma das coisas que Deus falou comigo: até quem passar correndo vai ver a visão. Oh, irmão, isso aqui tem... Meu pastor, isso aqui é pesado, porque ele está dizendo: você vai pegar a visão. Minha bispa Fernanda vai pegar a visão e vai escrever em tábuas, para até quem passar correndo ver. Já reparou? Sabe qual é o apelido da nossa geração? Geração da correria. Porque não veio? Estava na correria. Porque não fez? Estou na correria. Cadê você? Sumiu? Estou na correria. Porque faltou? Estou na correria. É uma geração que corre sempre atrás do vento e não pega nada. Porque mal sabe que com Deus não é correndo atrás das coisas, é correndo atrás de Deus e as coisas seguem. Quando você corre atrás das coisas, as coisas fogem. Então quando você inverte e corre primeiro o reino e a justiça, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Mas a nossa geração é um serviço, 2 serviços, é isso e aquilo e não é errado. Trabalhar, devemos trabalhar. Mas uma geração que vive na correria. Porque tem gente que vai parar para poder ler a visão que está na tábua. Tem gente que vem para o culto para poder ler a visão. Tem gente que vem para o ensino para poder ler a visão. Tem gente que vem para... Mas tem uma geração que está tão na correria que não entra dentro da igreja. Não vem para um trabalho como esse. Está na correria das coisas e das ilusões e dos sonhos. Aí Deus está dizendo: o que eu vou fazer vai ser de uma dimensão tão épica que até quem está na correria vai ter que ver.
Até quem está na correria vai enxergar. Ah não, levante as duas mãos para cima. Eu preciso ser bastante sensível àquilo que o Espírito Santo colocou em meu coração, porque o meu Deus vai levantar. Tem gente aqui na mídia, tem gente aqui na live. Esse dia eu estava pregando, não, a bispa estava pregando lá na minha igreja. O fogo foi tão grande que alguém que nem é da nossa igreja, que é de outra cidade, estava assistindo a live com 3 crianças com 40 graus dentro da casa, já tinha ido no hospital, nada tinha resolvido. Ela falou: Senhor, o Deus que está naquela live, naquele culto trabalhando, entra na minha casa. As 3 crianças foram curadas na mesma hora, através de um culto na live, e não voltou mais a enfermidade. A casa encheu de glória, ela foi tomada do poder. Sabe o que eu quero te dizer? Até quem vai passar correndo vai ter que ver o que Deus está fazendo. Não veio para o culto, vai passar um status e ele vai ver, e vai ser pego pelo status. Vai passar uma história e ele vai ver, vai ser pego pela história. Vai passar a chamada do culto, ele vai ver e vai ser reparácia. Vai te ver andando na rua e vai falar: você está diferente, que unção é essa, que brilho é esse? É a glória de Deus, é a glória de Deus, é a glória de Deus. O meu Deus vai te levantar na tua escola, o meu Deus vai te levantar na tua faculdade, o meu Deus vai te levantar nos seus negócios, o meu Deus vai te levantar, o meu Deus vai te levantar, ele vai te levantar. Pode vir, Jesus, pode vir, Jesus, pode vir. Eu ainda tenho fome. Até quem passar correndo vai ver o que Deus está fazendo nessa casa, nessa igreja, nesse lugar, no meio dos jovens. Tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Eu vou te dizer, Queimar. Pode queimar. se você pega isso, você sai daqui dizendo: até quem passar correndo e estiver na correria vai ter que parar e vai ter que ver. Deus está fazendo algo, Deus está agindo. Abacuque, ele ouve o que Deus está falando. Eu encerro aqui para a gente orar. Ele diz o seguinte: Senhor, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra da misericórdia. Sabe o que Abacuque está dizendo? Depois do que eu vi que o Senhor está fazendo, vai fazer e está realizando, pelo amor de Deus, traz um avivamento. Aviva a tua obra. Desce de novo, faz de novo, realiza de novo. Desce dentro desse lugar. E a pergunta que não quer calar, depois de tudo que a gente entendeu que Deus está fazendo, qual a resposta que a gente dá para isso tudo? Sai da mesma maneira que entrou? Ou diz: pelo amor de Deus, eu não aceito menos do que tudo que o Senhor tem para liberar. Aviva a sua obra, realiza a sua obra, porque eu quero viver o extraordinário do Senhor. Existe um avivamento para acontecer em Guriri. Existe um avivamento para acontecer em São Mateus. E sabe aonde ele vai começar? Levanta o dedinho de profeta assim para cima. Levanta o dedinho de profeta assim para cima. Dá uma voltinha assim, ó. Dá uma voltinha assim, ó. Vai apontando, vai apontando, vai apontando, vai apontando. E ó, aqui, ó, vai começar aqui, ó. Vai começar aqui, ó. Vai começar em você. Você, ó, eu vou repetir. É você que Deus quer levantar. É você que Deus quer encher. É você que Deus quer batizar. É você que Deus quer capar. Ah não, tem gente que não está entendendo. Não é quem está do teu lado. Deus está falando com você. Eu vou pegar você. Eu vou encher você. Você vai ser uma voz profética. Você, ai. Tem alguém que está pegando com as duas mãos
fizer teus E ó, grandes feitos de novo. aviva no meio dos anos. No meio dos anos a notifica que 10 anos. O que Deus vai fazer não é de momento. O que Deus vai fazer não é de dias. O que Deus vai fazer vai repercutir nos anos. Oh, eu estou arrepiado. O meu Deus está fazendo uma grande obra que não vai parar em 2026. O meu Deus está fazendo uma grande obra que vai repercutir em 2027, 2028, 2029, 2030, até que Ele venha. Pega na mão de alguém que está à sua direita e à sua esquerda. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga: se prepara. Não fala com voz de profeta, fala: se prepara, porque o céu está baixinho. O céu está baixinho. Agora levanta essa pessoa da cadeira, levanta ela da cadeira e fala: Deus vai te pegar hoje aqui. Deus vai te encher hoje aqui. Deus vai te envolver hoje aqui. Oh, meu Deus do céu. Tem uma glória passando aqui já, ó. Tem uma glória de Deus passando aqui agora. Aonde tem lenha tem fogo. Aonde tem lenha tem fogo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, ó, descendo aí, ó. Quem tem línguas, ora em línguas. Quem tem glória da glória. Tem que amar, eu tô vendo fogo descendo sobre a tua vida. Eu tô vendo fogo da planta dos pés ao alto da cabeça. Como a ferida diz sobre você. Fica contigo dentro de Pai. Que Deus tem contigo também. Tira daqui pra mim alguém, tira daqui pra mim. Pode tirar. Xarabacaia céu, revai se deve decair. Existe uma medida nova. Existe uma medida nova. E essa medida nova não é para alguns, é para todos. É algo que vem para sacudir a tua vida. Para sacudir. E eu não estou falando de algo que vai te fazer apenas pular. Eu estou falando de poder que emana quando saímos do culto. Que testifique e testemunha no meio da semana. Alamanchergue derivegesse de revadaia. Ai. E primeiro eu quero chamar os jovens dessa igreja aqui na frente. Os jovens dessa igreja vêm aqui na frente, em nome de Jesus Cristo. E aqueles jovens que não são daqui, mas que estão aqui, vem cá na frente também receber. Vem na frente também receber. Pode chegar mais um pouquinho perto do altar. Pode chegar. Vem com as mãos abertas. Vem com as mãos abertas. Vem com as mãos abertas. Abadará xerga. Quem daqui não é batizado com o Espírito Santo ainda? Não é batizado com o Espírito Santo? Você? Tem mais alguém? Você? Tem mais alguém que não é batizado? Agora a segunda chamada. Você que está aqui e fala: pastor, a batalha está grande, então eu preciso de uma unção mais violenta. Eu preciso de uma medida maior para esse tempo.
Eu preciso de ferramentas de unção maior. Sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu vou estar orando por você também. Eu vou estar orando no contexto. Então sai do teu lugar e não perde essa oportunidade. Vem correndo aqui, porque Deus vai te usar de uma maneira maior ainda, mais poderosa ainda, numa medida mais grande ainda sobre a tua vida. Fecha os seus olhos e com as suas mãos abertas. Espírito Santo de Deus, vem fazer o que nenhum homem pode começar a derramar. Pode começar a derramar. O Espírito Santo vai começar a te tocar agora, ó. Pode começar a tocar, Espírito Santo. Tem línguas, pode começar a orar em línguas. Mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito, mais Espírito. Vem, 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 vem enchendo. Vem, vem, vem enchendo. Calamaia, calamaia, terra, decaia, narazacaia. Mais, vai pegando, vai enchendo essa jovem. Vai enchendo esse rapaz. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Ó, pequeno.
novo. O vento está batendo, mas o meu Deus está dizendo: olha a azeite descendo, olha a azeite descendo, olha a força, olha a fogo que eu coloco nos teus pés para pisar sobre serpentes e escorpiões, e vai até que altaria. Sai com uma nova medida, sai com uma nova autoridade, sai com uma nova graça. E pegue de batalha, ele para. Mais
perto de alguém, homem como homem, mulher como mulher, agarra essa pessoa do seu lado. Agarra essa pessoa do seu lado. Vai até feche os seus olhos. E que eu deve devorar você. E que eu entendo nominar H. Se tem línguas, começa a orar em línguas aí agora. Vai compartilhando o que você está recebendo. Ó, ó. Se não tem revelação, receba a revelação aí agora. Se não tem profecia, receba a profecia aí agora. Se não tem intercessão, receba fervor para interceder aí agora por essa pessoa. Olha a Bequela, Deus vai te dar uma palavra para ela. Deus vai te dar uma palavra para ele. O emeg derivara céu e elementeriva como dominar. Olha aí, ó, pega, incendeia, Espírito Santo. Incendeia essa alma, incendeia. Olha aí, ó, olha aí, ó. Olha Deus recalar, olha Deus querendo usar a tua boca aí agora. Olha Deus descendo um rolo novo, uma revelação nova, uma medida nova. Olha, recebe a autoridade de Deus aí. Receba o poder de Deus aí. Aviva Jesus, aviva Jesus, aviva a sua obra, aviva a sua obra. Olha aí como quem está descendo. Olha o quebrantamento. Isso, aproveita esse minuto que nós temos e entra nessa dimensão profética. Quem tem línguas, ora em línguas. Seja edificado. Seja edificado. Teu reino vem, a nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se pode chorar. A depressão não vai te matar. A ansiedade não vai dominar a sua cama. A síndrome do pânico não te toma mais. Toda a depressão cai por terra agora. Toda a ansiedade cai por terra agora. Ai. Toda síndrome de inferioridade sai agora e bate em retirada. Oreme calabária. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus não te deu espírito de medo, de covardia, de temor. Meu Deus, pega aí. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Cheio. Receba o toque dele aí. Receba mais. Você não vai se cortar, não vai pensar em suicídio, não vai pensar em desistir nem parar. Vai continuar. Escute. Você que pode dar uma olhadinha para mim. Pastor, eu entrei aqui, eu dei uma parada, uma estacionada. Parei de caminhar. Mas hoje eu preciso voltar. Você já está aqui, né? Jesus te trouxe. E é hoje a noite de renovar a aliança. Decisões, escute isso aqui. Decisões mudam destino. Aonde está a primeira alma para Jesus aqui? Vim lá da Grande Vitória para poder te ajudar a dar esse passo. Cadê a primeira alma para Jesus? Aonde que você está? Eu vou contar até 3. Agora é a sua hora. Vou contar até 3. E agora é a hora de você tomar a melhor decisão da tua vida. 1, em nome do Pai. Cadê a primeira alma para Jesus? Aonde você está? Aonde você está? Aonde você está?
Três, em nome do Filho. Seu coração está batendo. Você sabe que Ele está te chamando, que Ele está te convidando. 2,5. Se você está aqui afastado, nunca foi cristão, agora é a tua hora. 2,75. Temos uma alma para Jesus aqui hoje. Se tiver, agora é a sua hora. Decisões mudam destino. Decisões mudam destino. 3. Temos uma alma para Jesus aqui. Se não tem, dá um abraço nessa pessoa forte que está do teu lado e diga: se prepara para uma nova estação. Vai lá, abraça uma ou duas ou três pessoas que você entende que precisam ouvir isso e diga: é uma nova estação chegando.